Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Esse é o programa Em Foco, um programa de entrevistas e debates. Eu sou Marcelo Sanches e hoje nós vamos entrevistar um vereador que é o primeiro mandato dele, Anilton Rissato, de 55 anos, nascido em Charqueada, aqui próximo, mas que está assumindo seu primeiro mandato aqui em Piracicaba. Anilton, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a sua presença aqui. Nós vamos bater um papo junto com o nosso querido aqui, Evaldo Vicente, diretor aqui do A Tribuna Piracicabana. Obrigado também pela sua presença, Evaldo. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, Marcelo, Evaldo. Eu que agradeço o convite de estar aqui nesse momento, poder falar um pouco da minha vida, do meu trabalho. Para mim é uma satisfação. Então, estamos aí, para o que vocês quiserem estar perguntando. Vamos começar então. O que levou, essa pergunta praticamente eu faço para todos os que estão vindo aqui. O que levou, o que trouxe para a vida política? Bom, eu já começo dizendo que foi o fato de eu ter vindo para Piracicaba, trabalhar numa escola municipal como orientador de alunos, né? Eu fiz um concurso, vim para cá, passei no concurso, trabalhei numa escola municipal. E no dia a dia a gente vê muitas coisas que a gente fala, pô, isso aqui pode ser melhorado, né? Isso dá para fazer de uma forma melhor para atender a população. E aí comecei a participar de conselho de escola, conselho de creche, comissão de saúde, né? Líder comunitário como presidente da Associação de Moradores, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde. E eu sentia que muitas coisas, poxa vida, está amarrado, não sai. Como que eu posso contribuir para que isso não seja dessa forma, para que isso caminhe de uma forma mais positiva, atendendo à necessidade das pessoas, da população, né? E daí, por que você não candidata a vereador, né? A contribuição sua pode ser maior, né? Saí como candidato a primeira vez, fiz 751 votos sem ninguém para me ajudar. Em 2016? 2016, exato. E aí foi que a coisa pegou. Nossa, se sozinho, sem ajuda de ninguém, só o trabalho que você faz no dia a dia, as pessoas que conhecem você, da escola, da comunidade, quase 800 votos, Anilton. A próxima você tem que se empenhar mais. E daí foi onde que conheci meus amigos, assim, já conhecia, mas trouxe para mim, assim, né? Para perto, falei, vamos trabalhar para a gente, então, quem sabe, ser eleito. E aí aconteceu. Engajou uma turma e... mas não era um sonho, não era uma coisa que eu buscava. Foi uma necessidade, não minha, mas de querer contribuir com a cidade, com o cidadão, com as pessoas que buscam na gente algo além daquilo que existia, ou que existe, né? Para a gente contribuir além do que eles esperam de outros. E por que o Patriota? Patriota foi, assim, meu amigo Bruno Guimarães, ele estava montando um grupo de pessoas para montar um partido que fosse diferenciado na cidade, né? E aí surgiu a opção do Patriota. O convite. Ele falou, Anilton, a gente está com esse grupo, acho que desde 2017 a gente vinha montando um grupo de pessoas a fim de ter um trabalho diferente, né? Num partido diferente. E aí aconteceu, né? O Patriota... Isso já em 2016 ou foi só em 2020? Não, em 2017 a gente montou o grupo, um grupo de pessoas, com o intuito de fazer uma política diferente na cidade. Agora... já tinha o Patriota em Piracicaba ou não? Não foi fundado o partido aqui em Piracicaba nessa época? Isso, daí passou 2017, 2018, acho que 2019 a gente montou o Patriota, né? Bruno Guimarães era o presidente e daí a coisa aconteceu, né? Não existia o Patriota e o Patriota consegue eleger 2 vereadores na cidade, Anilton Rissato, Fabrício Polese. A Érica Gorga saiu como candidata a prefeita nessa época aqui pelo Patriota, né? Foi bem votada até. Mas foi assim, uma coisa que
É um trabalho que havia sido iniciado em 2017, mas a gente não tinha um partido ainda, até surgir a opção do Patriota e foi um sucesso. Eu dei uma olhada na sua biografia, você tem uma pessoa também que já fez bastante coisa, né? Você trabalhou até na agricultura já, você foi... Nossa, no campo, começou encharqueada dessa forma? Exato. Uma família... Vem de uma origem humilde, pelo que a gente percebe. Exato, Marcelo. Eu sou de Recreio. Recreio, né? O bairro de Recreio. Pertence, no caminho ali, ó. Pertence a Charqueada, né? Fica... acho que é o quê? 20 quilômetros daqui? Não sei. 20 por aí. Pertence mais para Piracicaba, se for ver, do que para Charqueada, né? Porque está no limite do município ali. E família humilde, né? Bem humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. E nessa época, a gente tinha o ginásio, né? Fazia ginásio, que hoje é o Ensino Fundamental 2, né? E eu ia à tarde na escola. Quinto, sexto ano, sexta série na época, né? Uhum. Então, na parte da manhã, a gente cortava cana. Tinha que cortar cana. Tinha que ir para a roça cortar cana para ajudar no orçamento familiar, porque as coisas não eram fáceis. Nunca passei necessidade. Meus pais nunca deixaram a gente passar necessidade, mas a gente se privava de algumas coisas, né? E daí eu saí do ginásio, fui trabalhar na usina Costa Pinto, a usina Raizen, né? Uhum. Ali. Com 14 anos de idade eu estava registrado. Que beleza. Lá na usina. Meu pai também era trabalhador na usina Costa Pinto. E de lá comecei a trabalhar em laboratório. Falei, vou fazer biologia então, já que eu trabalhava no laboratório. Você é formado em biologia aqui na Unimep, né? Na Unimep, sim. E assim, daí eu passei no concurso aqui, vim trabalhar para cá, até, né, chegar à vereança. Então eu falo assim, eu tenho orgulho da minha vida, né, do tempo passado, da minha infância, porque tudo valeu a pena. Então você tem hoje, nossa, tá lá, né, do corte de cana ao parlamento. Fala, poxa vida, quem quer esse cara, então, né? Isso é bom. Muito boa colocação, vereador Rissato. É uma alegria estar aqui nessa entrevista, prezado Marcelo, canal de Piracicaba. Mas do corte de cana ao parlamento, vamos dizer que nós sabemos o que é o corte de cana. E o que é, para o senhor, hoje, o parlamento? Olha, hoje, para mim, Anilton Rissato, o parlamento... Quer dizer, vou aumentar a pergunta. Antes, o senhor ouvia falar de um parlamento, fosse no nível municipal, estadual, federal. Hoje, o senhor está no parlamento. O que é hoje estar no parlamento? Olha, Evaldo... E também acrescento, é da base do prefeito ou não é da base do prefeito? Essa é uma pergunta, né? São as duas, né? São as duas. Sim. Segura o homem. Então, Evaldo, durante a minha vida toda, assim, né, eu sempre ouvi falar muita coisa do parlamento. A maior parte que eu ouvia era reclamações, né? Sim. Mas hoje eu vejo que é uma responsabilidade, vejo e tenho certeza disso aí, que é uma responsabilidade muito grande estar ali, né? Sim. Porque a cobrança é muito grande. O que, no caso o vereador, né, tem que fazer, tem que atuar, tem muitas coisas que é difícil. É difícil você estar num local daquele, né, na Câmara de Vereador, no caso aqui, e atender e procurar resolver todas as necessidades da cidade, do cidadão em geral, porque nem tudo é possível, né? Se esbarra em leis, se esbarra... Burocracia da lei. Né? Principalmente, acho que burocracia, viu? Porque a lei, ela existe para manter o controle. Mas a burocracia, ela existe mesmo para atrapalhar, viu? E ela supera até, às vezes, a boa vontade, né? Exatamente. Infelizmente. No caso da responsabilidade, da cobrança, elas têm que existir, lógico, né? Mas o cidadão não tem essa visão, esse conhecimento, até onde o vereador pode chegar, né?
E quando a gente estava lá fora, a gente também fazia as mesmas cobranças. Por mais que a gente tenha, ou tinha, né, esse conhecimento, né, um pouco menor, mas de como funciona o papel do vereador. Mas eu tenho orgulho de estar ali hoje e, na medida do possível, estar contribuindo com o desenvolvimento da cidade, com as necessidades da nossa cidade, do cidadão em geral, né? Não sei se eu respondi, e já partindo para... A base do prefeito, isso. A base do prefeito. Eu posso dizer que eu sou base do prefeito, tá? O senhor sabe que nós, da comunicação, sempre gostamos, quando ouve que existe lado do político. É duro o político que não toma posição de lado. Não, eu prefiro tomar a posição como base do executivo, né? Sim. Do que oposição. Oposição, ela tem que existir, mas, como eu falo sempre, tem que existir com responsabilidade. Isso eu aprendi desde criança. Sim, lógico. Eu não posso ocupar a tribuna... Fazer oposição por fazer oposição... Exatamente. Fazendo apenas política, oposição, para colocar o executivo, ou o prefeito, ou qualquer outro, numa situação que o vereador que está lá sabe que não depende dele mudar certas coisas, né? Então, mas eu prefiro ser base, por quê? Além da contribuição minha em relação às demandas da cidade, em relação ao trabalho que o executivo pretende desenvolver, eu vou ser melhor atendido dessa forma. Não dá para a gente usar a tribuna ou o dia a dia do vereador, lascar o pau no prefeito, no executivo, em secretários, para depois chegar lá bonitinho, viu? Tem como me atender? Tem como atender, né? Mas, pô, cadê a relação, né, de amigo? Nem precisa ser amigo, mas de responsabilidade naquilo que você... Relações institucionais. Exato. Né? Como que você fala mal de mim, eu expliquei para você uma situação que não depende de mim, depende da lei, ou depende de daqui 3 meses ser feito atender a demanda da sua reivindicação, e você vem falar mal de mim, você me expõe a família, e agora você quer ser atendido dessa forma, assim, com a maior da cortesia. Não é assim que funciona. Você tem que ter um bom relacionamento e contribuir. É isso que eu falo. Você tem que contribuir para que o executivo, prefeito, secretários, consiga chegar ao objetivo. Né? E não colocar mais problemas ainda, sabendo que o que você está colocando vai gerar problema e não a solução. Então eu sou base. Maravilha. Primeiro mandato seu, a gente sabe que é uma grande novidade, né? Me conta qual foi a principal dificuldade sua quando você assumiu. O que foi aquilo que mais deu problema? Assim, não esperava que fosse assim. Qual é a sua... Porque a gente sabe que a gente vendo de fora é uma coisa, né? Mas você estando dentro, eu falo assim, nossa, não imaginei que fosse tão complicado. Sem querer colocar alguns vereadores em situação... Precisa citar nomes, né? Não precisa citar nomes, vamos... Mas eu falo assim, a maior dificuldade, eu acho que é em questão da educação que eu tive, do meu caráter, em estar sentado ali na Câmara de Vereadores e ouvir certo discurso que eu falo, poxa vida, isso aí eu nunca gostei. Eu sou mais exagerado nessa parte. Isso aí eu tenho nojo de estar ouvindo e eu estou no mesmo lugar aqui. Esse tipo de coisa eu não consigo fazer. Por exemplo, uma pessoa... Eu acabei de citar aqui, o prefeito tem que fazer uma lei. Essa lei tem prazo para ser aprovada. Uhum. Manda para o Legislativo, manda para a Câmara de Vereadores. E aí sobe lá um vereador da oposição e começa a falar, onde se viu aplicar uma lei dessa? E o cara é conhecedor da lei. Onde se viu fazer isso com a população ou com o cidadão? Fala, meu Deus do céu, mas não depende do prefeito isso. Isso é uma lei federal, ele tem que seguir, ele tem prazo, senão ele é punido por isso.
Aí eu estou usando de demagogia para poder atender uma camada de eleitor aí que gosta de mim. Então, para mim, isso que eu chamo de responsabilidade. É você não usar esse discurso, tá? Você tem que ter responsabilidade. Usar né? o discurso concreto daquilo que precisa. E né? daí, eu fico assim, eu sou uma pessoa um pouco fechada, bem centrada nas coisas minhas, assim. Então, foi uma dificuldade grande. Eu estar ali e falando, meu Deus, será que isso aqui é assim que funciona? Não pode ser. O que eu tenho que fazer para poder falar a minha posição sem desmerecer os colegas aqui, tá? Porque senão eu vou ser o único a falar uma situação, tá participando de uma situação, sendo que todos aqui, vamos dizer todos, né? Vai estar falando, o que esse cara tá no lugar errado. Então eu tô lá, tem dia que eu balançava a cabeça, falando, meu Deus do céu. Isso aí eu ouvia quando eu estava lá fora, não concordava, agora estou ouvindo aqui pessoalmente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu acho que a maior dificuldade foi isso, né? Aceitar algumas situações, aceitar sim, a fala, né? Não é aceitar situações, aceitar a fala de alguns colegas de trabalho e achar que aquilo lá é normal. Não é normal. E 2 anos já deu para... já deu para, vamos dizer, se familiarizar com a situação? O senhor, como vereador, e é um direito que o senhor tem, pensa numa candidatura à reeleição ou não pensa? Penso. Você pensa. Tá. Penso. E numa possível reeleição, o senhor entende que vai melhorar em que setor o senhor vai conseguir melhorar daquilo que o senhor já está fazendo agora, no seu pensamento? Então, eu penso em reeleição... O que o senhor pensa no segundo mandato, em caso que seja eleito, e que hoje o senhor não está... Conseguindo. Isso, exatamente. Usou a palavra corretíssima. Eu já falo para você, vou ser bem direto, a gente não está conseguindo aquilo que a gente veio buscar, né? Vocês acompanham aí a atual administração, a gente é a base, né? Mas muito daquilo que a gente está buscando de melhor para nossa cidade não está acontecendo, né? Coisas básicas, inclusive. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, né, no trabalho. Esses 2 anos não foi fácil. O primeiro ano a gente já não conta muito, porque estava aí a pandemia, estava no auge ainda da pandemia. Um ano atípico, né? Uma dificuldade muito grande para todos. Segundo ano, acredito que o prefeito teve condições de arrumar a casa. Esse terceiro ano tem que começar a colocar em prática. Aqui ele veio realmente em atender nossas demandas, né? Agora, é lógico que em 2 anos não vai conseguir atender tudo. Então, eu trabalho para que atenda muitas das coisas que eu pedi, né? Que a gente plantou essa sementinha, precisa disso, né? Começar a colher, mas eu acredito também que não vai ser tudo, né? Muitas coisas vão ficar para o próximo mandato e fisicamente, né, logisticamente, não sei qual que é o termo aí, não conseguiria mesmo fazer tudo isso aí em 4 anos. É isso que eu falo de responsabilidade também. Não conseguiria fazer, muita coisa vai ter que ser feita no próximo mandato, seja com esse prefeito ou seja com outro, né? Então, no próximo mandato meu, eu pretendo fazer tudo aquilo que não foi possível nesse mandato, né? E, dependendo da situação, a gente sabe que vai ter outras situações, né? Colocar outras situações aí para que a gente consiga fazer com que a cidade de Piracicaba tenha o destaque ainda maior, né? Porque agora, como região metropolitana, ela tem que ter uma presença maior em toda essa região. Então, não dá para a gente fazer tudo isso aí em 4 anos. Não é fácil. Não é fácil, não. Mas tem muita coisa por fazer pela cidade. E aproveitando, região metropolitana de Piracicaba, o senhor como chaquiadense, o que o senhor pensa do que fazer a mais nessa região metropolitana de Piracicaba?
Olha, eu não fiz uma análise profunda nesse sentido. Mas, por exemplo, a gente tem um hospital regional que atende o quê? Piracicaba. Piracicaba, olha lá ainda. Então, temos que investir mais nisso aí. Rodovias, né? A gente vai ter agora, depois da eleição do governador, um investimento aí para concluir o anel viário e tal, né? Mas tem muitas empresas que o prefeito Luciano está conseguindo trazer para cá. Sim. Agora você pensa assim, grandes empresas vindo para Piracicaba. Outras vão vir acompanhando essas grandes empresas. População aumentando, né? População aumentando, bairros aumentando, e a nossa cidade não consegue acompanhar, o poder público não consegue acompanhar isso daí. Acho que junto com esse crescimento da população, se não se investir no saneamento básico, não se investir em infraestrutura, a cidade realmente fica Nossa, fica numa situação perigosa, tá? Então, por ser uma região metropolitana, lógico que vai vir recursos para a cidade, para a região, né? Então eu penso na área da saúde, né? Infraestrutura, rodovias, estradas, saúde, principalmente. E agora a questão da água, né? Que acho que agora virou o calcanhar de Aquiles de novo, né? A questão da água, que é uma coisa assim que não vai mudar da noite para o dia. É uma coisa que vai pegar mesmo. E lamento, a cidade vai continuar crescendo absurdamente, né? Não tem como você barrar isso daí. Segurar isso. E o executivo tem um abacaxi na mão aí para descascar e oferecer para a população algo que satisfaça, pelo menos. Correto. E mais a discussão do esgoto também, que continua junto com a água, porque não se separa um assunto do outro, né? A opinião do senhor, assim, esse contrato que existe de água e esgoto, ele é bom ou é ruim para o município de Piracicaba? Ele poderia até ter sido bom, mas eu prefiro falar que foi ruim. Foi ruim. Eu fiz parte da CPI do SEMAI. Sim, por isso que eu... Fui o relator da CPI. Eu, o vereador Arrai e o vereador Tiago, né? Sim. A gente encontrou muitas irregularidades e principalmente nesse contrato. Principalmente no contrato. Até a gente chama de contrato leonino, né? Sim. Só um lado leva Só um lado que ganha, né? Só um lado aí que ganha. Aí não dá. Eu acredito, né, pelo que a gente sabe do SEMAI, o SEMAI não precisaria disso, tá? O SEMAI tinha condições na época de atender aquilo que ele já fazia, melhorar muito mais, né, o atendimento dele. Aí se faz esse contrato, que ao meu ver foi um contrato já, como que eu posso dizer aqui? Vou falar, tá? Sim, pode. Esperando o colapso do SEMAI. Tá? Eu vou falar isso aí. Porque o SEMAI hoje está sucateado, né? Como eu falei na última fala minha na tribuna, na última sessão na Câmara, hoje se cobra dessa administração algo que solucione o problema da falta de água, o problema de esgoto na cidade. Mas isso se arrastou no mínimo 16 anos, sem investimento. Ou se fez investimento, foi muito pouco, né? Os últimos 16, 20 anos aí. Então, pelas condições que deixaram o SEMAI, hoje, não tem condições de se fazer algo que atenda todas as necessidades básica, pelo menos, do que é o SEMAI. Abaixo daquilo que precisaria. Exato. E por mais que você invista hoje muito no SEMAI, é fisicamente impossível você falar que em 4 anos você resolve o problema. Mas mudando um pouco, vereador Brissato, da parte técnica para a política, que é a minha área. O senhor pretende futuramente uma candidatura
para o Legislativo Estadual ou Federal, ou pretende continuar na Câmara Municipal de Piracicaba, desde que reeleito, claro, respeitando a vontade do povo? Eu vou ser candidato à presidência para tirar o atual presidente que está lá e assumir o lugar dele. Tô brincando, gente, tô brincando. Não, faz parte. Do presidente da República. Faz parte do jogo. Mas é o presidente do país. Ainda bem que nós temos essa... Presidente da República, hein, gente? O senhor quer ser candidato a presidente da República. Não. Evaldo, eu caminho... Vamos caminhar devagar, né? Pensando bem em todas as situações. Eu pretendo tentar a reeleição. Sim. Se reeleito, aí lá na frente eu vou pensar em algo além, né? O primeiro passo é uma reeleição. É uma reeleição. Esse espaço nosso aqui, ele é meio cheio de curiosidades. Sim. Entendeu? Então, tá acho certo. que faz parte para... E o Evaldo sabe como é que é na política, né? De repente o vereador Nilton Rissato foi reeleito vereador, né? E daí vem aquelas propostas, né? E aí, você quer ser candidato a isso, aquilo, como é que é, como que tá? A gente vai analisar. Para o executivo, o senhor nunca pensou ou passa pela cabeça nunca também? Nunca Executivo pensei. Não, a gente tem muito que aprender ainda como vereador, né? Aprender muitas coisas sobre a vereança, uma reeleição, porque tem muita gente competente aí para estar comandando nossa cidade. Dirigindo. Né? Então, eu não me atreveria a falar, eu quero ser prefeito hoje. Por que você vai querer ser prefeito? Quem é você? Você é o vereador que foi eleito, calma, né? Sim, parabéns por esse comportamento que ajuda muito na política, Sim. Esse equilíbrio, porque é muito um querer passar na frente do outro, né? Exato. Eu me sinto feliz com as suas respostas, desejo um ótimo mandato, continue. Tem mais 2 anos ainda, mais né? 2 anos. Se for disputar a reeleição, também desejamos que tenha sucesso, e me despeço aí porque eu tenho os compromissos, e deixando aí para o Marcelo. Fique à vontade, Evaldo. Fique à vontade. Ok, obrigado. Eu queria saber de você qual é a tua expectativa com relação agora a esse novo presidente da Câmara. O que você espera do Vagnão lá? Não sei se você tem proximidade com ele ou não, mas qual é a tua expectativa dele como durante esses 2 anos, acho que foi o suficiente para você de repente ter uma... Sim. Olha, o Vagnão, atual presidente da Câmara, eu já o conhecia da vereança dele anterior, né, do mandato anterior, não conhecia pessoalmente, mas conhecia o trabalho dele. Uhum. E agora, esses 2 anos, a gente se tornou colegas de trabalho, a gente tem um contato mais próximo, e eu percebi nele, inclusive votei nele, tá? Como presidente da Câmara. Eu percebi uma pessoa combativa, que discorda de muitas coisas e quer contribuir, né, para que algumas situações não sejam as mesmas, ou que melhorem, né? Então, eu conto muito acredito muito na capacidade do presidente Vagnão, né, em contribuir, em fazer algo melhor. Não estou desfazendo aqui o mandato do ex-presidente Gilmar Rota, que também é um ótimo vereador, uma pessoa que, nesses 4 anos, né, à frente da Câmara como presidente, fez um ótimo trabalho também. Mas passa, né? Tem pessoas que têm visões diferentes, formas de trabalhar diferentes, e o Vagnão e é saudável essa alternância, né? Sim. É interessante essa eu vejo, sabe, Marcelo, assim, teve vereador que ficou 8 mandatos, né? Eu não vou tirar o mérito, cara, 8 mandatos. Puxa vida, não é à toa que ele ficou 8 mandatos, né? Sim. Mas aí, as visões, né, podem não surgir de forma que atenda a uma necessidade da população. Por isso que tem essa coisa de, o vereador Anilton foi eleito, quais são as visões dele diferentes daquilo lá, que pode contribuir. Então, o Vagnão, eu vejo ele como alguém que vai contribuir muito para a Câmara de Vereadores e, consequentemente, contribuir bastante para a nossa cidade. Maravilha. Você tem um reduto
eleitoral mais ali para a região de Santa Terezinha. Isso. Né? O que você vê como a maior demanda hoje naquela região, Anilton? Qual é a maior carência da população hoje na região de Santa Terezinha? É uma pergunta difícil e fácil de responder ao mesmo tempo. Não sei se eu consigo... É até meio contraditório, difícil e fácil, né? É difícil porque não dá para apontar só uma demanda. Só uma. Tá. E fácil de responder porque existem muitas demandas. Hoje eu posso falar para você que a maior é a falta d'água. Né? A gente passa toda noite, durante vários anos já, no mínimo 5 anos, toda noite sem água. Você tem um reservatório, mas se você usou ele boa parte do dia, à noite você vai ficar sem água. É constante. É constante. São todos os dias. Às vezes dá 20 horas, 21 horas, não tem água na torneira mais. Água que vem da rua. Vem direto da rua. Você depende do reservatório. Aí se a pessoa tem um reservatório de 500 litros, ela já está utilizando isso aí há algum tempo, Sim. Ele vai se esgotar. Né? Aí essa água, à noite, só retorna por volta de 5, 6 horas da manhã. Né? Que é quando o reservatório conseguiu encher para abastecer as residências. O reservatório da região. Tá? E outro é aquele nosso pronto-socorro, a UPA do Vila Sônia. Eu costumo falar que ali foi se fazendo, é isso que eu falo da administração anterior, foi se fazendo puxadinho, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, mas nunca se pensou em ampliar, em melhorar o prédio que atende a população. Hoje qualquer chuva inunda tudo aquilo lá dentro. E o que foi feito? É agora que está inundando isso? Não, há anos. E o que foi feito? Nada. E o que ia fazer? Nada também. Né? E além do problema da saúde mesmo, né, que é crônico esse problema aí, não temos médicos suficientes para atender a população, não só na cidade, mas... Né? Essa é uma dificuldade que a gente, todos os vereadores que vieram aqui, o prefeito, os secretários que vieram, realmente essa questão, e a gente sabe que é uma questão que está engessada, né? Essa questão dos médicos, né? Tá, eles estão com essa dificuldade enorme. Mas a gente espera que isso se resolva logo, né? Porque... Então, Marcelo, você tem... Olha que abacaxi, hein? Amargo, né? Você tem o problema da água, que se não for resolvido parte dele de forma imediata, vai causar problema de saúde lá na frente também, porque as pessoas vão começar a ficar sem água nas casas, né? Sim. E ter que gastar dinheiro comprando água, enfim, não tem condições para isso. O problema do prédio da UPA, da Vila Sônia, que não atende mais a necessidade da população daquela região, e o próprio problema da saúde mesmo, né? É uma região que cresceu muito, cresceu demais. E o que foi feito nessa administração anterior para atender esse crescimento? Nada. Infelizmente, eu já me dirijo aqui à população da região de Santa Terezinha, a região norte, que tenha consciência disso, que não foi feito nada na nossa região, na administração anterior, para que evitasse esse problema hoje. Tá? A região ali, você acredita que tenha quantos mil habitantes ali? Santa Terezinha, São Vicente, Sônia... Eu não tenho esse dado oficial, mas são mais de 100 mil habitantes. É uma cidade grande. Exato. É uma cidade, não é uma cidade pequena, não. O meu assessor Charlion, o JP, se tem essa informação, mas eu estou chutando aí, mais de 100 mil tenho certeza, mas perto de 121 mil habitantes, acho que é isso. Né? É maior que Rio das Pedras, maior que São Pedro, Charqueada e tudo junto. Então, hoje, não vou nem falar em buracos sempre existiram e cada vez vai aumentar, porque o asfalto tem prazo de validade, né? É mais um problema ainda, mas água, prédio da UPA e o atendimento da saúde. E os médicos. Isso. São as maiores dificuldades que você acredita. Os médicos, rapaz, eu acredito que a comunicação dessa administração, ela peca muito na informação para a população, né? Com quem eu converso, que vem cobrar médico, Nilton, poxa vida, né? Você está indo atrás disso, daquilo, mas e médico? Como é que fica a situação dos médicos, né?
Aí você explica a situação para aquelas pessoas e fala, nossa, não sabia que era isso. É. Desde 2012 foi aprovada uma lei que o prefeito não pode ter aumento de salário, né? Então, o prefeito não tem aumento, médico também não pode ter. Limita o teto, né? Limita o teto salarial e os médicos não podem... E aí, para que os médicos fiquem aqui, você tem que aumentar o salário deles. Isso só vai ser feito a partir de janeiro de 2025. Muitos médicos nossos foram embora, né? Acho que mais de 100 médicos foram embora da cidade, porque para ganhar... Metade do que as outras cidades estão pagando, se não me engano, é isso, né? Até menos, porque ele ganha 15.500 bruto, ganha aí seus 12 mil reais líquido, né? E você não tem cidade vizinha pagando 20, 23, 25, não, né? É muito difícil. Não dá, eles vão embora, né? Mas não pode aumentar o salário do médico aqui. Isso foi uma lei absurda aí que muitos aplaudiram, mas sem saber a consequência que ia ter hoje, né? Por isso que eu falo, Marcelo, a responsabilidade naquilo que você faz, né? Naquilo que você prega, porque essa falta de responsabilidade de muitos lá atrás está refletindo hoje na cidade. Tanto na questão dos médicos como na questão do contrato com o SEMAI, né? Exatamente. As duas coisas que estão pegando bastante. Uma avaliação rápida para mim desses 2 anos do Luciano. O que você acha? Como é que está? Rápida do que foi e o que você espera dos próximos 2 anos? Eu, rapidamente falando, eu podia gastar uma meia hora falando, sim, tá? Aí você deixou numa situação agora. Eu acho que ele não esperava que a prefeitura estivesse na situação que se encontra. Eu falo, sim, pelo que a gente observa, a gente acompanha, está sucateado, né? Então, ele não teve condições de trabalhar da forma como ele queria e da forma que precisava, né? Na cidade, para atender todas as demandas, atender todas as necessidades da população. Não teve condições para isso. Como eu já falei, pandemia e a prefeitura sucateada. O que eu faço nesse momento? Não consegue caminhar. Alguém antes, acho que a administração anterior, tinha meios para poder fazer isso aí, não sei qual é. Mas quando você pega um empresário, né, o Luciano, um prefeito eleito, que chega e vê aquilo lá na mesa dele e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Então não teve condições de fazer muita coisa mesmo. Sim. Mas o que eu espero dele, nesses últimos 2 anos, é que tenha arrumado a casa e que coloque em prática tudo aquilo que ele propôs em campanha, propôs nesses 2 anos passados, e que ele consiga fazer isso. Consiga porque os vereadores estão cobrando, os vereadores são cobrados, o executivo é cobrado e a gente precisa que algo aconteça. Sim. Que algo aconteça. Então, eu acredito que nesses 2 anos que resta, muita coisa vai acontecer de bom para a nossa cidade ainda. Vai melhorar. Pergunta final que eu gosto de fazer para todo mundo. Se você fosse prefeito por um dia, qual é a pasta que você ia visitar, que você ia dar prioridade? Saúde, habitação, transporte, SEMAI? Não, eu sou prefeito por um dia, eu vou lá nessa pasta aqui e vou resolver alguma coisa. Ufa, é difícil, hein? É difícil, porque todas elas são muito importantes. Mas vamos achar uma que seja a principal para você. Hoje, eu acho que é a saúde. Saúde. A saúde. Tá. Porque, até arrepia, porque a gente vê situações, Marcelo, que você fala, puxa vida, essa pessoa não pode ficar numa situação dessa. Tem que ser atendido urgente, agora. Como que vai ser atendido, meu Deus do céu? Fisicamente impossível. Aí, já pensou um familiar sendo numa situação crítica, que não consegue ter atendimento e... Extremamente complicado. Então, acho que a primeira parte que eu ia visitar e falar, prioridade mesmo, saúde. Tá? Maravilha. E depois tinha, acho que é o SEMAI. E segundo seria o SEMAI. Nós estivemos aqui conversando com o Anilton Rissato, vereador de Piracicaba, no seu primeiro mandato, 55 anos, de charqueada. Agradeço muito a sua presença. Foi um prazer, foi um papo gostoso que a gente conseguiu bater aqui, você conseguiu esclarecer, botar um pouco da sua personalidade, dos seus planos para Piracicaba, que a gente gosta que
a pessoa possa ter essa oportunidade de vir aqui se expor e falar para a população quais são as intenções dos nossos vereadores e dos secretários aqui de Piracicaba. Obrigado, muito obrigado, Anilton, por ter vindo. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço ao Evaldo que precisou se retirar, agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que você me chamar e desejo sucesso. Obrigado. Cada vez mais. Obrigado. Eu quero agradecer antecipadamente aos nossos patrocinadores, a SJ, corretora de seguros, e a Celular Imobiliária, que também ajuda aqui a patrocinar esse programa. Gostou do conteúdo? Gostou da conversa? Segue a gente lá no canal, aciona o sininho, curte, comenta, compartilha com seus colegas e prestigia a gente aqui no canal de Piracicaba. Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.